O programa Estação Saúde está no ar, sempre levando até você informações de qualidade, informações que de alguma forma vão ajudar no seu dia a dia. Pensando nisso, trazemos um dado muito importante, que estima-se que no Brasil em torno de 1 milhão de pessoas e 200 mil sofrem de Alzheimer. E é sobre isso o nosso programa de hoje. Para falar sobre o assunto, eu recebo o imaginologista Dr. Mário Caporal. Doutor, muito obrigada por mais uma vez compartilhar conosco seus ricos conhecimentos. Eu que tenho que agradecer de levar essa mensagem aos telespectadores que sempre estão atentos ao programa Estação Saúde. Olha, falar sobre a doença de Alzheimer é um assunto importante. Porque primeiro eu vou fazer um breve histórico assim, porque a doença de Alzheimer já é uma doença antiga, já remota de centenas de anos. Mas foi pela primeira vez que o médico alemão, Dr. Alzheimer, por isso a doença recebeu esse nome, pelo nome que ele tinha, Alzheimer, é que uma paciente dele começou a apresentar um distúrbio de comportamento, na época, perda de memória, os fatores cognitivos e não cognitivos, ou seja, irritabilidade, agressividade, apatia. E ele foi acompanhando, não sabia o certo o que se tratava, na realidade, por que ela tinha aquele comportamento, por que houve essa degeneração no cérebro dela. Então, quando ela faleceu, ele teve a possibilidade de estudar o cérebro desta paciente, que era em torno de 52 anos, mais ou menos, e ele observou que o cérebro estava atrofiado. Por que atrofiado? Ele diminuiu de volume. Ele apresentava uma regressão no seu aspecto anatômico importante. E ao abrir, ele observou que dentro daqueles tecidos que compõem o cérebro, existiam umas placas esbranquiçadas, que passou a ser conhecida como placa senil, que se depositavam em torno dos neurônios. E ele então, diante deste fato e diante da atrofia, da regressão do volume do cérebro, ele passou a estudar esses casos e a doença, com o tempo, eles começaram a observar outros casos, então recebeu o nome de doença de Alzheimer. Vamos definir o que é doença de Alzheimer, nesse breve estado. Então, talvez seja a doença de Alzheimer a demência mais importante que acomete as pessoas numa certa idade, principalmente acima dos 60 anos. E o percentual de acometimento vai aumentando com o passar da idade. Lógico que nos 70, 75 anos, as pessoas têm mais propensão para manifestar Alzheimer. E também as mulheres têm um percentual maior do que o homem de acometimento. Um percentual em torno de 5% a mais do que o homem. E uma das características da doença de Alzheimer é o processo neurodegenerativo dessas células. Como eu falei, o cérebro sofre uma transformação, principalmente nas suas áreas mais importantes, do comportamento, do intelecto da pessoa. Essas áreas são mais. Ele não ocorre uma atrofia uniforme, mas ocorre uma atrofia em determinados segmentos que corresponde à estrutura cerebral. Por isso que, com o passar do tempo, como nós vamos ver,
a pessoa tem um comportamento diferente, dependendo das fases que é cometida, ela apresenta uma sintomatologia diferente. Então eu gostaria de dizer que o Alzheimer ocorre principalmente a partir dos 60 anos, mas pode acometer a pessoa antes também. Tem casos de relatos de pessoas com 40 anos, 45 anos. Aí pode me perguntar, e tem alguma relação a sua etiologia? Qual é a etiologia? Qual é o fator causal? Por que ocorre Alzheimer? Existe algum fator hereditário na origem da doença de Alzheimer? Eu gostaria de dizer que sim. A maior probabilidade da pessoa ter Alzheimer são naqueles que têm descendentes que já foram portadores da doença de Alzheimer, um percentual muito maior. Isso não impede, lógico, que uma pessoa, numa família que nunca teve Alzheimer, que não possa ter a doença de Alzheimer. Por isso, eu acho que a doença de Alzheimer é muito importante a gente saber o comportamento do paciente, as características clínicas, para se fazer o diagnóstico mais precoce possível. É muito interessante prestar atenção nos sintomas, né, doutor? Porque as pessoas sempre deixam, né, há algum sinal de que estão com problema, né? O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, Alzheimer. Fique ligado com a gente.